A gente está começando mais um episódio do podcast da Multiedro, o It's Cloud Time. Você pode seguir a gente no Spotify e no YouTube. Dê a sua curtida lá. Aproveite para recomendar para a tua rede de contatos. Se você está na academia, se você está no trânsito, se você está fazendo a sua atividade de casa, a tua atividade doméstica, aproveite para acompanhar então esse episódio onde a gente vai falar de um tema muito relevante, que é a observabilidade. Como que ela pode fazer a diferença na hora de você usar os recursos de nuvem. Eu tenho um convidado muito especial hoje aqui, que é o Bruno, da ElvenWorks. Bruno, seja bem-vindo. Você quer se apresentar? Pode falar do teu lado, né, se apresentar profissionalmente e também, se você quiser, pessoalmente, porque eu acho que você é fã de alguns temas. Legal. Né? Então, vai agradar alguns dos nossos ouvintes. Legal, na verdade. Bom, primeiro, obrigado, Juliano, pelo convite. Sempre um prazer conversar com pessoas aí que estão trabalhando nesse mercado de nuvem, esse contexto que no final, qualquer produto digital hoje tem contato com nuvem, né? Fazendo uma breve introdução, eu comecei minha carreira de tecnologia como desenvolvedor de software, né? Então os primeiros ali 7, 8 anos muito construindo e colocando produtos digitais no ar, né? E num dado momento, em final de 2009, começo de 2010, eu tive meu primeiro contato com nuvem. A Amazon estava começando a entrar no Brasil. A gente teve uma primeira experiência ali migrando um cliente para lá que tinha uma necessidade absurda de reduzir custo operacional, eficiência, assim, ou era nuvem ou a empresa ia fechar. E desse momento em diante eu comecei a ver mais e mais que esse meu contato, né, com desenvolvimento de software, produto digital, esse aprendizado de como rodar produtos de forma interessante na nuvem, automação e tudo que a gente buscava ali se tornava muito mais fácil, né, e muito mais poderoso. E aí eu fui transicionando a carreira para cada vez mais focar em Cloud DevOps, né? Então, lá em 2013, eu criei minha primeira empresa na Rivendell Tecnologia. A gente foi independente ali durante quase 5 anos. A gente eventualmente vendeu a empresa para Mandic Cloud. Na época era uma empresa já tinha uma estrutura de nuvem privada, híbrida ali, queria se tornar relevante em nuvem pública, né? Acabou encontrando na Rivendell uma opção mais rápida, mais efetiva do que criar essa competência internamente. Então a gente acabou vendendo a empresa e ficando lá, né, 2 anos. E de 2020 para cá, eu estou nessa minha jornada da ElvenWorks, né? E aí muito do contexto foi, a gente trabalhou muito tempo com consultoria, muita coisa que a gente fazia profissionalmente ali, consultoria, migração, suporte e tal, e a gente sempre tinha essa ambição, né, de tentar construir uma plataforma que pudesse tornar esse trabalho mais fácil, né, mais padronizado, mais repetível, e a Elven nasceu já com essa expectativa, né, de resolver mais ou menos o mesmo problema, né, ajudar as empresas a terem sucesso na nuvem, né, conseguirem monitorar bem seus produtos, manterem uma infra saudável sem um custo absurdo, e isso com uma plataforma se torna mais fácil, né, e a gente foi nessa linha de resolver o mesmo problema, só que com um modelo diferente, envolvendo uma plataforma SaaS que tem esse papel, né, especialmente de observabilidade, gestão de incidente, e a gente normalmente integra ela com o que precisar, né, no ambiente do cliente para que ela consiga receber os dados que precisa e resolver o problema de forma completa, né? Então, nesse contexto todo, né, tem mais ou menos 15 anos que eu trabalho com nuvem, então já tem um bom tempo. A maior parte desse tempo foi trabalhando com Amazon. Claro que a gente encontra ambientes aí muito, muito diversificados. A gente já trabalhou muito com Google Cloud, muito com Azure, ambientes híbridos também. Mas a Amazon aqui no Brasil tem um market share relevante e eu sempre gostei muito da plataforma, sempre fui muito ativo em comunidade, então acaba que isso faz com que a gente encontre, né, com frequência esses ambientes também, mas acho que hoje em dia o problema de observabilidade ele se aplica a qualquer ambiente, qualquer contexto. Você tem que entender onde a empresa está e o que é o melhor para ela, né? Acho que essa flexibilidade de não ser muito apegado a uma solução específica e estar aberto sempre a analisar e propor, acho que é fundamental. Enfim, prazer aí conversar contigo sobre esse tema e tomara que a gente gere valor aí para alguém que esteja querendo aprender mais sobre o tema e de repente vai pegar alguma ideia para aplicar, né? Então, legal. Obrigado pela tua presença aqui. Do lado pessoal, você quer comentar alguma coisa? Ah, sim. O pessoal sempre pergunta um pouco, é engraçado até isso, né? O nome da empresa atual é ElvenWorks, né? A nossa empresa anterior era Rivendell, e Rivendell já é um negócio um pouco mais fácil, que o pessoal falou, cara, esse nome não me é estranho, né? E era o nome da cidade dos elfos do Senhor dos Anéis, né? Sim. E aí a gente, quando pensou, né, Elven pensou, eu quero ter, de repente, uma empresa internacional, um negócio que possa ser
qualquer cliente do mundo possa interagir com a gente, né? A gente sempre ficou pensando, Elvenworks seria um nome interessante, né? Trabalho élfico, um negócio meio... Acaba que na prática isso traz alguns desafios, porque muita gente chama de Eleven, né? Você fala, pô, mas é futebol? Não, é elfo mesmo, né? Sim. Mas essa é uma afinidade que eu tenho, né? Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis ali, tudo que tá... Não só o Senhor dos Anéis, né? O Hobbit, tudo ali do mundo orbita, da Terra-média, né? Sim. E ontem mesmo a gente estava falando, pegando, cara, vamos montar uma sociedade do Anel aqui para resolver um projeto difícil, a gente tem que pegar perfis ali complementares e um time bacana para trabalhar junto, né? E isso acabou sendo uma forma de levar, né, para o contexto profissional. Para quem não tem muito vínculo com isso, não faz diferença, mas para quem tem, a gente já teve algumas pessoas no time que tem um carinho especial. Rápido, né? E aí é um negócio que eu acho que sempre, quando você consegue, de certa forma, colocar paixões e interesses pessoais seus no que você está fazendo profissionalmente, ajuda ali, acho que as coisas se tornarem um pouco mais intensas e tudo, e isso sempre foi presente ali, né? Que bacana, cara. Eu falei no início, tem muita gente que vai curtir saber disso, né? Sim, sim. E aproveitando, Bruno, no episódio anterior, eu recebi aqui o Renato da Cloud8 e a gente falou muito de FinOps, né? E FinOps com observabilidade, quando trabalhados de uma forma coordenada, eles podem realmente fazer uma diferença muito grande para quem está usando a nuvem ou para quem tem intenção em migrar para a nuvem. Como que você enxerga a combinação dessas duas práticas? Sim, sim. Eu diria que é quase impossível você fazer bem uma coisa sem ter atenção com a outra, né? Porque a questão da observabilidade e também do FinOps é que elas envolvem algumas unidades de medida que a gente não está acostumado a instrumentar e medir. E quando você envolve um aspecto financeiro relevante, assim, os custos de nuvem viraram uma ciência de foguete. Essa é uma infelicidade, né? Porque se tornou difícil você entender e projetar alguma coisa que vai ser previsível, né? Tem essa questão dos custos variáveis e muitas unidades, né? Uma coisa é, você pega quanto que custa um servidor por hora, quanto que você precisa de armazenamento em banco de dados e tal. Essas coisas são relativamente já conhecidas, né? Você já tem uma experiência em medir esse tipo de coisa com mais frequência. Agora, coisas quanto frequência de execução de uma API, né? O quantos bytes escaneados você vai ter no teu data lake, né? Tem muita coisa que a gente não está acostumado a medir e você consegue errar algumas vezes em ordem de grandeza. Assim, eu mesmo trabalhando muito tempo com nuvem, teve um caso uns 2, 3 anos atrás que a gente estava estimando um componente novo que a gente ia usar na própria plataforma da Elven, né? Eu falei, legal, fiz o estimativa de custo ali e tal. Resumidamente, a gente errou por 30 vezes. A gente achou que o negócio ia custar $50, $100 mês, assim, ia ser um negócio viável por um bom tempo. Os primeiros 7 dias, 10 dias em produção, o negócio falou, cara, isso aqui vai explodir em custos para 25, 30 vezes mais caro do que a gente tinha imaginado. Ficou proibitivo, então tivemos que... Sorte que a gente estava com essa mentalidade, né, de medir rápido, tentar aprender e acompanhar, mas em algumas situações, se você não aprende, né, a medir de uma forma correta e não tem esse acompanhamento próximo, você pode ter surpresas bem complexas ali. E isso, então, acho que a observabilidade e FinOps são duas práticas que têm que estar muito interligadas, porque observabilidade vai te dar dados para analisar custos de um jeito mais completo, mais inteligente, e ao mesmo tempo, né, qualquer coisa que você pense sobre observabilidade, que também pode ter custos bem variados, você tem que sempre levar em consideração o quanto que vai custar essa arquitetura que você está montando, esse modelo todo que você está pensando de análise de dados, quanto que isso vai custar, porque na prática de observabilidade você tem que escolher algo que vai ter a complexidade e custo viável para você. Acho que esse é um resumo assim que conecta de forma bem próxima as duas coisas. Acho que é muito importante que as empresas hoje que vão rodar seus produtos em nuvem desenvolvam as duas competências. Acho que ela vai ter dificuldade de ser bem sucedida se ela não conseguir ter um amadurecimento nas duas, né? Acho que as duas se conectam muito fortemente. Sem dúvida, concordo com você. E aproveitando isso, né, quando eu conversei com o Renato, eu comentei com ele que a nuvem, por princípio, ela é muito simples de você começar a usar. Né? E os próprios provedores, eles não colocam tantas travas para não prejudicar essa simplicidade. Né? E aí você acaba mantendo aqueles parâmetros iniciais que não determinam o momento de interromper
o uso, né? E a aplicação está lá. Se acontece alguma falha, algum looping, algum bug que vai fazer com que ela escale, ela vai escalar. Porque, por padrão, você deixa do jeito que veio, né? Ou do jeito que o provedor oferece. E, às vezes, uma simples calibragem dos parâmetros impedem que você tenha uma surpresa ruim com relação aos custos, né? Então, eu entendo que assim, a observabilidade ela também ajuda muito nesse sentido, né? De prevenir, como você falou, né? Detectar o erro, mas também prevenir para que alguma surpresa desagradável não aconteça. Sim. Né? Exato. Até a observabilidade ela pode ser muito complicado ou muito simples, dependendo do qual que é o problema que você quer resolver, né? E eu acho que um ponto principal, hoje em dia, a gente tem uma fartura, né? Um volume absurdo de dados, e é impossível você fazer de uma forma inteligente, eficiente, consumo disso tudo. Você tem que escolher muito qual que é o conjunto de dados que realmente vai me ajudar a identificar um problema, o que eu realmente preciso analisar. E o que eu gosto de normalmente escolher é o que na minha jornada de cliente, né, vamos pensar os clientes que eu estou atendendo, a minha cadeia de valor, pode ser alguma coisa B2C, B2B, o que faz impacto, né, na experiência daquele cliente. Claro que todo mundo espera que as coisas simplesmente funcionam, sejam rápidas, convenientes, etc. e tal. Isso nem sempre acontece, né? Mas se você tiver a capacidade de analisar ao longo do tempo, o meu cliente está conseguindo resolver o problema que ele quer. Pode ser reservar um restaurante, pode ser pedir um táxi, pode ser qualquer coisa, né? Ele quer resolver o problema dele de forma conveniente e rápida ali, né? E você tem formas de coletar esses dados para ver, olha, eu tenho 50 dados aqui que eu posso pegar, mas quais que realmente conectam com a experiência que esse cara tem na ponta? Porque tem muito ruído também, você tem muita métrica ali de CPU, memória, mais e mais até. As métricas puras de infraestrutura estão sendo menos relevantes, você tem um monte de coisa distribuída, APIs, com soluções SaaS e tal. Não é tão fácil você perceber se o cliente está tendo sucesso ou não. Pegando métricas de infraestrutura, você tem que ir para métricas um pouco mais de alto nível, né? E o ponto fundamental é escolher alguma coisa que te ajude a saber se o teu cliente começou a ter um pouco de problema, fricção, degradou antes de ficar fora do ar, que você perceba isso enquanto, se possível, né? Enquanto ainda está piorando, não ficou 100% fora, para te dar a chance de evitar um impacto maior. Acho que esse é o ponto principal. E aí, dependendo do produto, né? Você pega, tem fintech, tem um cenário, você tem e-commerce e outras coisas tem um cenário diferente, né? Quase todos, né, você vai querer medir o desempenho, taxa de erro, coisas assim. Mas dependendo do que você estiver tentando resolver, você talvez tenha que aplicar algum tipo de monitoramento um pouco mais especializado, né? Alguma coisa que, sei lá, identifique dentro, talvez, cenário de dados, por exemplo, às vezes não tem uma resposta sim ou não tão objetiva, né? Você tem que analisar, de repente, alguma coisa probabilística, alguma coisa que é uma métrica um pouco mais avançada, né? E aí, cada problema, acho que tentar buscar a solução mais simples que você puder utilizar, né, para resolver aquele problema, porque a simplicidade é boa porque habilita mais pessoas a trabalhar com aquilo, né? E ela também, se for mais simples, tende a ser mais barata, né? A observabilidade, ela, se você não escolhe bem o que você vai usar, pode acabar ficando muito caro, né? Às vezes, não é raro a gente encontrar ambientes que o ferramental de monitoramento da observabilidade é mais caro que a conta de nuvem. Isso parece um negócio meio fora de propósito, mas não é difícil acontecer, especialmente se você usa muito serviço ali, serverless, coisas que às vezes são muito baratas, né, num volume baixo de consumo, mas em algum momento também decola, né? Então, essa escolha do que é o melhor jeito de monitorar, perceber problemas e o que o teu time consegue lidar. Eu falo assim que sempre a gente tem que buscar um máximo de simplicidade porque tem muita complexidade que a gente não consegue evitar. Então, se a gente consegue escolher algumas coisas para serem mais simples, a chance da gente ter sucesso em um time rodando bem com aquele ferramental vai ser maior, né? Então... Sim. Inclusive, vou fazer, eu acho que a última menção ao episódio com o Renato, que ele também falou um pouco sobre isso, de que as ferramentas de FinOps, elas agora alcançam inclusive essas ferramentas SaaS, que são usadas para ajudar a administrar o ambiente de nuvem. Sim, né? sim. Ou seja, como elas também são medidas por utilização, se você não tem uma gestão eficiente delas, elas acabam
trazendo esse resultado que você falou. Ou seja, ela acaba ficando até mais cara do que o teu consumo de nuvem. Sim, sim. Né? E tem que pensar muito como que vai ser a tua operação, tua resolução de problemas, então, porque atualmente esse ferramental de observabilidade ficou cada vez mais amplo, né? Soluções que começavam ali com features de APM, né? Performance de aplicação, embarcando um agentezinho no seu servidor de aplicação, alguma coisa assim. Agora elas têm 50 recursos ali, você tem que escolher, cara, o que dá para usar, o que fica muito caro, porque tem uma infinidade de soluções e claro que também cada solução tem suas funcionalidades boas, tem outras que não são tão boas, várias são caras demais, né? Uhum. Então essa escolha, né, de o que funcionou para mim, o que é sempre suficiente, acaba demandando uma experiência prática, né, do mundo real, que é tentar com alguma coisa que pareça boa, você tentar de repente conversar também com quem possa te orientar sobre quais são opções que parecem adequadas para o seu problema, mas vai envolver um aprendizado aplicado, né, que nada que você decida só baseado em pesquisa no Google ali e ferramentas de análise, né, vai assim, nada substitui você tentar resolver o problema e aprender com aquilo, né? Então... Sim. E aí, Bruno, uma pergunta que muita gente faz, né? A nuvem, ela é para todo mundo e é para tudo? O que você responde? Sim. Então, nesse contexto todo de empresas que eu já trabalhei, eu fiz muitas migrações e ao longo do tempo, assim, foram workloads bem diferentes, né? Eu diria que hoje o conjunto de aplicações, sistemas que são incompatíveis com a nuvem ficou cada vez menor, né? Até porque a nuvem ofereceu uma variedade de tipos de servidores, serviços que contempla muito mais coisas, né? Mas ainda tem muita coisa que você até poderia rodar em nuvem, mas o processo de modernização, ajuste para rodar lá, não vai valer a pena. Uhum. Você pega, por exemplo, tem alguns sistemas, mercado financeiro, coisas que são transacionais muito intensas e tal, que podem envolver, né, protocolos de rede, comunicação, que já não são práticos em nuvem, né, que são soluções que eram muito focadas em ambiente data center. Se você for mudar aquilo ali para algo que seja possível construir de uma forma nativa em nuvem e tudo, cara, pode ser um projeto de alguns anos ali que tem risco, tem muitos custos, né? Sim. E às vezes você pode simplesmente tornar mais conveniente a comunicação com aqueles sistemas que vão permanecer onde eles estão, né? Então você pode, modelo de nuvem híbrida e coisas com uma conectividade cada vez mais rápida e cada vez mais barata, né? Porque nuvem no começo também tinha um pouco essa questão do data transfer, a conectividade, e às vezes era proibitivo, né? Então, ou você movia alguma coisa para a nuvem, ou ficava muito caro conversar com aquele outro ambiente, agora ficou muito mais fácil, né? Então, eu diria que tem coisas que simplesmente o risco envolvido, o custo de você modernizar alguma coisa pode não valer a pena, né? Uhum. Então, mantém aquilo onde ele está rodando hoje e conecta com o que você precisar em nuvem do jeito adequado, né? Sim. Então, acho que esse conjunto diminuiu, mas ainda tem uma parcela relevante aí de sistemas que, coisas que foram projetadas 20 anos atrás ou mais, provavelmente até o perfil profissional que seria capaz de modernizar aquilo sem jogar fora, né? Uhum. Ficou escasso, né? Então, Sim. você tem que pensar, de repente compra outra solução, assim, substitui de alguma forma parcial. Essa variação idealmente tem que ser levando isso em conta. Complexidade e custos podem ser proibitivos para uma migração, às vezes só tornar mais eficiente a coexistência desses dois mundos, né? Perfeito. Você falou que está aí no mercado de nuvem há mais ou menos 15 anos, né? Uhum. A gente fundou a Multiedro em 2010, então a gente está fazendo esse ano 14 anos. Uhum. Então a gente é bastante contemporâneo. Sim, sim. E quando a gente fez isso lá atrás, e acho que você deve ter passado pelo mesmo desafio, era mato alto naquela época, sim. né? Quem é que queria ir para a nuvem? Ninguém sabia exatamente o que era. Mas a gente percebeu muito rapidamente, e acredito que você também, né, pelo depoimento que você deu aqui no começo, de que a nuvem, ela era uma forma de democratizar o acesso à tecnologia de ponta, que até então estava restrita a grandes corporações, mas passou a ser acessível a qualquer empresa, né? E é o que eu comentei na pergunta, né? A nuvem, eu concordo com você, eu acredito que ela é para todos, mas não é para tudo, né? Sim. Então, assim, todas as empresas, eu entendo que elas podem se beneficiar da nuvem. E olhando a tua resposta do ponto de vista, puxa, eu tenho várias aplicações legadas,
aplicações que foram criadas há muitos anos, que já não tem tanto profissional disponível com aquele conhecimento para ajudar numa modernização. Ok, vamos tentar trabalhar de um jeito que eu consiga combinar o melhor dos dois mundos para preservar o investimento que foi feito, mas começar uma jornada de modernização em outras frentes, né? Sim, sim. Seja contratando uma nova aplicação, seja refatorando parte da aplicação, mas sem perder de vista um aspecto que é fundamental, que é o controle de tudo isso. Sim, né? sim. Seja ele o controle financeiro, seja ele o controle de desempenho também da Sim, sim. aplicação e dessa comunicação entre os dois ambientes. Né? Sim, e um ponto que é interessante, né, nas primeiras ondas de migração para a nuvem, você pegava principalmente as empresas, por exemplo, que migrações que a gente fazia ali em 2010, 11, 12, eram empresas que normalmente tinham já uma volatilidade maior de acesso. Você pega e-commerce, empresas de mídia, etc. A variação de acesso e transações e tal entre o momento mais baixo, né, de consumo e o momento mais alto pode ser 50 vezes, 100 vezes. Né? Então, quanto mais volatilidade você tem de consumo e tal, melhor afinidade vai ter com a nuvem, porque ela vai te permitir desenhar algo que faz bom uso disso. Né? No ambiente mais tradicional, você acaba tendo que dimensionar para o pico, né? Senão você não vai atender o teu cliente. Né? E esse pico pode ser muito caro, né? Na maior parte do tempo, quando está ocioso. Então, no primeiro contexto ali de aplicações que foram para a nuvem, tinha, né, uma afinidade grande com e-commerce, aplicações SaaS, algumas empresas de mídia e tal. E ao longo do tempo, né, a nuvem foi ganhando maturidade, popularidade. Empresas mais tradicionais foram migrando e tinha um pouco dessa questão até de é seguro eu ir para a nuvem, né? Porque a nuvem às vezes o pessoal achava que tá aberto na internet, coisa assim. Pode estar, pode não estar, né? Acho que vai muito de como você desenha a sua arquitetura, mas um ponto que se tornou super importante você está rodando em nuvem, né? Você está rodando um negócio que não é na sua infraestrutura local ali. Então ele vai estar, a princípio, potencialmente mais exposto. Né? Tem várias regras de segurança, tem até o modelo que as nuvens sugerem, né, de responsabilidade compartilhada, né? Eles te protegem de um volume de ataques, problemas ali absurdo. É muito mais fácil você certificar uma empresa hoje PCI, ISO, SOC, etc., estando em nuvem, porque ela já cuida de um pedaço enorme, né? Mas você tem que saber como trabalhar, e aí tem os padrões ali de Well-Architected Frameworks, né? Como que você desenha uma arquitetura que vai fazer bom uso disso e cuidar de tudo, né? Isso tudo ali tá envolvido em você escolher o que você leva para lá, como que você vai tornar aquilo ali seguro, né? E sim, na nuvem não tem mais aquele modelo, desliga o fio, o cabo do servidor ali, porque está sendo atacado, isso não é possível mais, né? E aí acaba que todo mundo tem que desenvolver suas competências de como você vai gerenciar isso, até porque às vezes o que você tem de cenário com um servidor, né, data center físico, até no escritório da empresa, se ele fica comprometido, cara, você não tem ninguém para pedir ajuda, praticamente. É muito diferente. Pô, você teve um problema de segurança em qualquer lugar, na Amazon, Microsoft e Google, além do próprio provedor, você tem parceiros que podem te ajudar e tal. Então, essa questão... Você tem uma comunidade também, né, que de repente você pode consultar. Exato. Então, você tem que ser responsável pelo que você está fazendo, mas você tem uma rede de suporte muito mais efetiva do que aquele teu servidor com aquele Windows ali já sem suporte que foi comprometido, né? Você vai ficar por conta própria, né? Então, esse tipo de coisa a nuvem muda muito, e com isso tem que entender uma forma nova de trabalho, de trabalhar com isso tudo, que leva um tempo para aprender, não é um negócio tão trivial, né? Sim. E voltando para falar de observabilidade de uma maneira mais direta, né, Bruno? A observabilidade, ela tem como pilares a questão do monitoramento, né? Prevenção de problemas e também a parte de performance e desempenho. Né? Talvez, na maior parte do tempo, as pessoas olhem muito mais a observabilidade como uma estrutura tradicional de NOC, onde eu estou fazendo monitoramento do ambiente e estou reagindo a alguns problemas, do que ao trabalho mais proativo que ela permite que seja feita também. Sim. Esse é um tema interessante, porque assim, DevOps e nuvem não são mais novidade, né, de forma alguma, e você
acaba tendo uma expectativa de que as empresas amadureceram nesse processo, mas eu lembro, quando a gente criou a Rivendell lá em 2013, cara, você falou, era tudo mato. Se você fizesse alguma coisa automatizada em cima de máquina virtual, de banco de dados, tudo, você já estava fazendo algo bem diferente, né? E as coisas foram ficando mais sofisticadas ao longo do tempo. Mas se você vai ver hoje, as empresas 2024 estão mais maduras do que elas estavam 10 anos atrás, a minha sensação é que não. Talvez porque naquela época quem estava na nuvem já tinha uma propensão, o early adopter, ele tinha uma maturidade um pouco maior, e esses movimentos mais recentes são empresas que de repente se prepararam menos, né? E aí os temas de observabilidade, monitoramento, gestão e incidente são raríssimas empresas que eu chego e falo, cara, essa empresa aqui tem maturidade, ela consegue resolver sozinha, ela está com um processo redondo. Monitoramento sempre tem alguma coisa, né? Sempre vai ter alguma coisa ou nativa na nuvem, ou open source, ou alguma solução de APM que está rodando, muitas vezes com problema, e aí alguns problemas que acontecem com frequência são um monitoramento sensível demais, né? Você tem 1000 alertas por dia, ninguém consegue olhar aquilo ali, vira um negócio que você fala, cara, isso aqui é falso positivo, perde credibilidade. Fica enxugando o gelo, né? Perde credibilidade, um monitoramento que ele não fica bem calibrado para te trazer alertas realmente acionáveis, que você vai tomar uma decisão em cima daquilo. Fica um negócio que você acaba não acreditando e aí o time abandona, então isso é complicado. E um contexto ainda mais raro você encontrar alguma coisa adequada é o processo de gestão e resposta a incidente, que beleza, eu tive um problema aqui, eu estou começando a ter uma degradação. As empresas ficam no barata voa, né? Aquele grupo de WhatsApp que tem 50, 100 pessoas ali interessadas. Tem 3 ou 4 pessoas que estão realmente ativas resolvendo o problema e tem 50 curiosos que estão ali pingando aquelas pessoas, e você tem que ficar com a atenção dividida entre resolver o problema e comunicar tudo que está envolvido, né? Então, assim, acho que esse é um problema que hoje carece de maturidade. E a observabilidade, né, como a gente falou, tem uma certa literatura que o pessoal fala que são 3 pilares de observabilidade, né? Você tem a questão de logs, né? Assim, logs de aplicação, logs de infraestrutura. Ele é uma fonte de dados fundamental para você entender acessos, o que está acontecendo, exatamente. Privilégios. Até para questões de segurança e auditoria também. Você tem, então, os logs são uma das fontes de dados fundamentais. Você tem o pilar que o pessoal chama de métricas, né? Que aí são tanto as métricas de infraestrutura que estão... não vou dizer que estão caindo em desuso, mas elas não são tão úteis mais para você identificar um problema, porque normalmente a correlação ali de um problema do cliente é muito mais com coisas como latência, tráfego e erro, né? Então são coisas que não são... Ninguém está preocupado com quanto que está a CPU do banco de dados. Isso aí na maior parte do tempo é ruído. Pode ser importante se você está otimizando aquele banco, otimizando o custo, query, etc e tal, mas para você saber se o teu e-commerce está rápido ou não, está bom ou não, não é no banco de dados que você normalmente vai olhar primeiro. Você vai olhar só se alguma coisa apontou um problema. E o último pilar que o pessoal fala bastante é do tracing, ou rastreamento distribuído, né? Que é você pegar isso que hoje roda em nuvem, ele tem uma característica muito mais distribuída do que antigamente. Você pega o que rodava em data center on-premise e tal, era normalmente uma grande aplicação, mais um banco de dados, mais um serviço de storage, era quase tudo no mesmo servidor ali, ou poucos servidores. Então, se você monitorasse bem os seus 5, 10 servidores, você estava bem coberto. Agora, isso cada vez mais está distribuído, né? Você tem ali o teu produto core que você está construindo para resolver o problema, e você vai consumir 10, 20 soluções SaaS ali, uma para pagamento, outra para de repente rastrear o uso do seu produto. Você vai ter uma miscelânea de soluções, né? Exatas. Tem coisas que você vai plugar via Google Tag Manager e vai, no final, trazer algum reconhecimento ali de sei lá, uma solução de IA. Tem várias coisas que você pode plugar, e essas coisas podem falhar, e elas que você não controla, né? Você está, de repente, usando uma solução de recomendação para o seu e-commerce. Você não gerencia a infra do seu parceiro. Mas se o seu parceiro estiver fora do ar, né, tiver com algum problema, às vezes é melhor você desligar ele, né, tomar um controle para, tira ele da sua operação porque está impactando o seu cliente. Tudo isso tem que ser monitorado, então isso se tornou um problema muito diferente do que era antes, né? Porque essa infraestrutura que você precisa monitorar para cuidar do seu produto deixou de ser aquele negócio 5, 10 servidores ali que está tudo previsível, estático, passou a ser um negócio que agora tem elasticidade, né? Você tem servidores sendo criados e destruídos ao longo do tempo, você tem parceiros que você tem que consumir, né? E aí a observabilidade tenta pegar essas fontes de dados principais que a gente falou, né?
tanto o que você controla internamente, né, o teu produto, a tua infraestrutura direta, como todos os seus parceiros, você conseguir acompanhar se com tudo isso que está plugado, se o teu cliente está resolvendo o problema dele, né? Então, é uma escolha do que você vai usar para perceber tudo isso, né? Então, é um ponto que pode ser muito complexo, pode ser simples. Acho que a gente tem que ter um objetivo declarado de ser o mais simples possível, porque senão vai ficar um negócio que só pessoas muito, muito experientes vão conseguir operar, e aí vai acabar tendo problemas frequentes quando você não tiver todo mundo atento, né? Sim. Você falou da simplicidade e também da praticidade, né, Bruno? Que é o quê? Puxa, o quanto o meu negócio está sendo impactado por aquilo, né? Ou quanto eu consigo me antecipar a questões que vão impactar o negócio ou vão causar que eu perca receita ou deixe de vender. Como que essas regras de negócio, elas podem ser combinadas com as soluções de observabilidade? Legal. Esse é um ótimo ponto que você trouxe, porque às vezes o pessoal fica com uma impressão de que um bom monitoramento, uma boa observabilidade é você trocar todas as peças do carro e aí vai ficar com, sei lá, um motor de hidrogênio. Nossa, isso muitas vezes não é o melhor caminho. Eu gosto, inclusive, de monitoramento e observabilidade. Quanto mais você puder ser incremental, né? Você pegar o que existe hoje, ver o que está bem resolvido, o que não está, consertar o que está quebrado, né? Não sair trocando tudo, eu prefiro isso porque isso tende a ser mais assertivo, né? Você escolhe realmente o que, sei lá, alguma coisa que você não está percebendo a tempo, ou alguma coisa que está escapando do teu time, tipo, pode ser uma integração com um parceiro externo. Eu prefiro partir do que existe, ver o que está quebrado e ir corrigindo, né? E tem várias situações, a gente já pegou aplicações tradicionais que já rodam, de repente, há 15 anos, 20 anos, a melhor informação sobre o bom comportamento do negócio, às vezes é uma consulta tradicional no banco de dados ali, que você vai falar, quantos pedidos eu estou tendo por dia, hora a hora, etc. e tal. Tem um conhecimento, às vezes, tão profundo do time de back-office, do time que está operando, sobre como que é o negócio no dia a dia, né, que você não vai conseguir, né, montar um health check de aplicação tão preciso quanto aqui. Enfim, acho que tem coisas que são importantes você pegar, tipo isso de latência, tráfego, isso são coisas que são sei lá, termômetros ali para ver se o teu produto está se comportando bem na perspectiva engenharia geral. Mas esse sentimento, né, do negócio, métricas de transação, ticket médio, né? Por exemplo, você pode ter um problema que o sistema está todo no ar, mas eu já vi isso algumas vezes, alguém subiu uma planilha de preços errada lá, com um monte de preço totalmente torto, né? Vários pedidos saindo com margem negativa e você, com tudo no ar, tá com um problema que a empresa vai perder muito dinheiro. Isso pode ser identificado muitas vezes com uma métrica de negócio que já está na cabeça do time, né? E que pode ser tão simples quanto, cara, faz uma consulta num banco de dados, alguma coisa que vai te dar um bom termômetro, usa aquela métrica customizada ali como algo que vai te dar um alerta, né? Isso aí perfeitamente acho que tem que ser aplicado. Então acho que essa mescla entre métricas, um pouco mais de engenharia, né? Bits e bytes ali, o pessoal acaba tendo que analisar, mas com esse conhecimento de negócio para ver o que realmente está acontecendo, né, você consegue ter uma cobertura se o teu negócio está saudável na perspectiva completa, não só a infraestrutura está de pé, como o negócio está se comportando bem, porque erros de toda a natureza podem acontecer, não é só um erro de aplicação, pode ter sido um erro numa atualização de preço, né? Você tem produtos que acabam mudando o preço, estoque todo dia, né? Isso, no final, tem que levar em consideração e tem que usar as métricas que realmente trazem para os stakeholders o conforto de que, cara, tá tudo em ordem ali, não tem nada que saiu do controle. Perfeito. E, exemplos não faltam mesmo, como você trouxe esse, né? Acho que muita do aprendizado de quem foi para a nuvem, que é o teu caso, que é o nosso caso, é entender que a nuvem é outro bicho, né? Ela não é um data center tradicional. Então não adianta você querer movimentar as tuas práticas de data center para a nuvem, porque a realidade é muito diferente. Né? O volume de dados que você consegue coletar na nuvem é infinitamente superior. Né? A quantidade de aplicações que orbitam a nuvem também crescem numa escala exponencial. O cliente vai acoplando aquilo. E você, com aquela mentalidade de data center, vai ficar enxugando gelo, né? Vai ficar olhando
métrica de performance de máquina e vai esquecer de olhar essa parte de negócio. Sim. Né? E tem um problema também que eu vejo que a nuvem ela te entrega um nível de autosserviço, automação e tal, que você não pode comparar o quanto que custa o seu servidor bare metal lá no teu data center com a máquina virtual da Amazon, que ela vai ser mais cara. Só que se você for pensar o teu custo total de operação, o quanto de equipe que eu preciso para operar um sistema maior, etc e tal, quanto que eu consigo reagir a essas questões, né? Black Friday, um grande exemplo sempre, né? Você consegue ter uma infraestrutura relativamente barata, né, naquele período, porque ele vai ficar com um volume grande de máquinas por um período curto, né? 2 dias, 3 dias, depois ele vai reduzir bastante. Isso aí, por definição, você não consegue ter num ambiente tradicional. Então você tem alguns cenários que a nuvem vai te dar muito mais opção, claro que você tem que aprender, né? E aí acho que a conta do TCO, né, o custo total de operação, você tem que levar em conta isso tudo. O que você tem de cenário na tua infraestrutura tradicional, quanto que ele comporta o teu crescimento também, né? Porque às vezes você vai falar, olha, eu quero ter campanha de marketing, eu quero ter alguma coisa aqui que vai ser muito sazonal. Cara, teu ambiente tradicional ele só vai funcionar para aquilo se ele for dimensionado para o pico, e aí você vai ficar com uma infra muito cara uma parte do tempo. E também tem muita coisa que a nuvem te permite automatizar e habilitar com, às vezes, bem pouco esforço, que reduz a carga operacional do time em, assim, sei lá, várias pessoas. Você consegue liberar para funções um pouco mais conectadas com o negócio, porque você não precisa mais coisas tão básicas ali, backup automatizado, coisas de até aspectos de segurança mesmo. Se for pensar quanto que dá trabalho você implementar segurança num ambiente tradicional, você tem que cuidar de tudo praticamente, né? Na nuvem você tem várias questões, infraestrutura como código, automações ali que você faz de um jeito já... APIs, né, que você pode acoplar ali para automatizar. Exato, e aí isso te permite resolver um problema grande de infraestrutura com uma equipe enxuta, e aí você, claro, unitariamente, você vai pensar, o meu giga está mais barato, o meu giga, enfim, não dá para comparar, né, acho que a unidade de uma forma igual, né? Você não pode comparar o preço de uma máquina bare metal com tanto de CPU, tanto de memória com uma máquina da nuvem, porque ela vem embarcada, né, com várias camadas de software que você não teria no ambiente tradicional, você precisaria construir. Isso aí, acho que se você analisa o custo total de operação, né, tudo entre infraestrutura, mais ferramentas, mais pessoas, aí acho que dá para fazer uma comparação bem mais adequada, né, entre quão bem você resolveu o seu problema num cenário e no outro, e quase sempre, né, se o teu negócio, principalmente quando tem uma sazonalidade um pouco maior, tem uma flutuação, que não é aquele negócio reloginho suíço, né, tudo sempre igual, né, vai ter provavelmente, né, um benefício de você ir para a nuvem, porque você vai conseguir usar melhor essa volatilidade a teu favor, né? Você não vai ficar com um custo ocioso tão pesado, né? E o caminho inverso também vale, Bruno, porque às vezes esse tipo de comparação que você falou, né, entre ter um servidor dentro de casa e ter uma instância na nuvem, traz aquele problema que a gente comentou. Ok, se dá uma falha aqui, para quem é que você vai correr, né? Se você tem as coisas dentro de casa, você está restrito à tua estrutura para poder resolver aquilo. E essa consciência de que você tem que pensar diferente é que faz a pessoa decidir por qual caminho seguir. E acho que o papel que a gente tem, né, como advisor de nuvem, é abrir esses olhos para as pessoas. A nuvem não é o nirvana. Ela é super prática, ela é super ágil, ela é muito competitiva em termos de preço, mas tudo isso depende de você fazer um bom uso dela, você entender quais são os mecanismos que vão fazer com que você extraia o potencial que a nuvem tem. E não tratar aquilo como uma mudança de ambiente apenas. Né? Acho que tem que pensar muito realmente qual o problema que você está querendo resolver, né? Não excluindo, por exemplo, sei lá, o Brasil é muito popular pelo agronegócio, né? Tem várias fazendas ali já inteligentes e tal, com dispositivos IoT pegando dado, cara, de tudo ali do gado, da plantação. Em tempo real, né? Exato. Aí se você for pensar, eu quero levar isso tudo em tempo real para a nuvem, fazer tudo o que eu preciso já... provavelmente vai ficar muito caro, vai ficar demorado, né? Então, se você for pensar, será que eu não consigo ter uma infra local em cada fazenda, em cada
sei lá, unidade que eu tenho ali, né, que eu vou fazer um processamento em tempo real, com uma estrutura local ali de uma forma otimizada, eu levo para a nuvem, de repente, os dados sumarizados. Então, assim, acho que tem que pensar a nuvem como uma caixa de ferramentas conveniente, né, acessível ali. Sim. Essa questão só do autosserviço, da agilidade, né, eu lembro, antes de eu começar a trabalhar com nuvem, alguns projetos que eu participei, cara, você tinha que ter uma antecedência para planejar compra de equipamento, um monte de coisa, e algumas apostas de negócio eram muito difíceis, né? Que você vai falar, cara, você vai comprar um monte de coisa, operar coisa que... Isso não dá certo, na nuvem é mais caro, sim, se for pensar unitariamente, mas se você quiser fazer um experimento, vai rodar um mês ali, alguma coisa num evento, numa promoção, depois de desligar tudo, teu custo acaba ali, né? Então, eu acho que é saber lidar com essas ferramentas novas e saber que realmente você pode ter cenários no qual tem a tua fazenda lá no interior do Paraná, Mato Grosso, etc. Então, você quer montar uma estrutura por lá que cubra IoT, todas essas medições e levar para a nuvem só alguma coisa sumarizada, perfeito, não tem nada de errado com isso. Então, eu acho que é usar cada ferramenta e cada enfim, solução que você pode encontrar de uma forma correta que vai resolver seu problema e vai ser viável em custo. Acho que a nuvem, especialmente os aspectos, né, de data transfer, questões que você ficar... Cada pedacinho de informação que às vezes nem é tão valioso assim, tudo você tiver que ficar levando para lá, nenhuma estrutura de telecom suporta esse volume absurdo de dados, né? Então a gente tem que fazer uma escolha boa de onde colocar cada coisa e, sim, tem hoje cada vez mais opções de você coexistir ambientes híbridos, né? Uma operação on-premises para algumas coisas que realmente façam mais sentido, e a maioria das aplicações hoje já conseguem rodar bem em nuvem, vão ser convenientes lá. Acho que é só desenhar essa arquitetura e modelo de um jeito que fique bom para tudo, né? Sim. E aí, Bruno, quando você falou, né, das vantagens que a nuvem traz, o grande volume de dados que é gerado ali, a gente tem o advento da inteligência artificial. Né? No ano passado teve um volume muito grande de acessos a esse tipo de solução. A IA generativa virou um hype. Sim, sim. Né? Esse ano promete continuar sendo assim. E como é que a inteligência artificial, seja ela preditiva ou generativa, pode apoiar na observabilidade? Legal. Tem alguns casos de uso bem interessantes para isso. Se for pensar, cara, tua capacidade de detectar automaticamente problemas, né? Tendências ali que naquele volume imenso de dados você humanamente não vai conseguir perceber. Com certeza tem casos de uso bem interessantes. Agora, separando um pouco do joio do trigo, ver o que hoje é real, prático, o que você consegue usar de uma forma assim, super automática praticamente, eu vejo pouco. Assim, eu acho que tem soluções que já permitem que você tenha uma detecção automatizada de problema, machine learning, aprendizado ali de quais são os teus padrões de consumo normais, identificar se você variou, mas a assertividade ainda é muito baixa. É um negócio que, assim, se for pensar o custo que está envolvido nisso versus o quanto que entrega de resultado confiável e tudo, eu acho que raramente você tem algo que se pague, né? A maioria das vezes fica uma sofisticação e até uma expectativa sobre o time que está implantando isso ter um nível de conhecimento e capacidade de instrumentação tão grande que eu acho que se esse time tem essa capacidade toda, ele talvez até vai usar, né, a inteligência artificial e a generativa e tudo para detectar esses padrões, mas ele vai fazer por conta própria com soluções ali meio caseiras, né? Então, o que eu diria? Acho que tem muito espaço para inovar, tem muita coisa que acho que essa experimentação e aprendizado vai levar a uma maturidade boa. Não tem quase nada que eu recomendaria de soluções de prateleira, né? O automático vira a chave ali, a observabilidade artificial. Cara, isso hoje está muito distante, longe, né? Concordo. O feijão com arroz bem feito, eu diria que supera quase tudo sofisticado hoje em dia em observabilidade, porque o mercado está muito carente, né? E um dos problemas que eu acho que levou a isso foi que tem uma carência hoje de padronização, né? Você pega uma pessoa do teu time que começou a implementar alguma coisa, ela faz de um jeito, escolhe uma ferramenta, daqui a pouco vem uma outra pessoa com outras ideias, outros
padrões ali, ela começa a refazer. E aí eu brinco que às vezes você vê uns ambientes que parece a Sagrada Família lá de Barcelona, que você está ali há, sei lá, 200 anos construindo a igreja, nem sei quantos anos, não lembro exatamente, mas é um negócio, aquela obra de arte que nunca termina, né? E isso eu acho que é um... Cada face tem a sua identidade, né? Exato. E aí eu acho que minha recomendação sobre esses pontos de observabilidade, incidente, etc e tal, cara, tenta chegar no feijão com arroz bem feito como ponto de partida. Sim. Você chegou nisso, você está com um bom resultado e está começando a sentir carência de outras coisas, beleza, parte disso para algo um pouco melhor, de uma forma gradual. Sim. Mas não tenta chegar na Lua sem chegar no Texas primeiro, né? Isso, eu vejo que às vezes o pessoal monta times ali de plataforma, times de observabilidade, começa a brincar com um monte de coisa, OpenTelemetry, cara, coisa ali que você fala, caramba, isso aqui vai demorar tanto tempo para você aplicar e resolver um problema real com isso, que assim, se você não está disposto a investir 5 anos, etc., e a maioria das empresas não tem esse tempo, né? Ela precisa colocar o time capaz que ela tem, conectar no máximo possível no problema de negócio, no cliente, né? E aí, se você não vai ter essa capacidade de ter um time super robusto que vai trabalhar junto durante um bom tempo, etc., então, cara, coloca ambições mais baixas, né? Fala, vamos fazer com esse contexto de observabilidade de incidente, feijão com arroz bem feito, vamos perceber rápido um problema que impacte o meu cliente, começa com algo que, cara, detecta quando alguma coisa já começou a ficar ruim mesmo. Acompanhar a jornada, né? Fim a fim, de como que é o processo. Eu tentaria ser bem pragmático sobre esse primeiro estágio, né? E aí depois que você já formou mais competência, maturidade nisso, você já percebeu, olha, eu tô com uma situação aqui que quando eu faço uma campanha, quando eu faço alguma coisa que é muito volátil, cai e eu demoro a perceber, pô, isso já é um caso ali, exceção, já não é mais o tão comum. E aí você vai buscar soluções para isso, né? Mas você tem confiança de que, pelo menos, cara, aquele básico, cara, meu produto caiu, eu tenho meu time notificado, eu tenho um processo ali de resposta incidente que eu sei como que eu resolvo aquilo, o time tá rodando redondo, pô, legal. Aí você vai com tranquilidade para aquele próximo passo, senão você acaba se atrapalhando nessa complexidade que acaba vindo junto, né? E aí você acaba buscando algo muito ambicioso sem resolver bem o problema primeiro, né? Básico. Perfeito. E Bruno, a gente chegou aqui no final, queria deixar aberto, caso você tenha alguma mensagem para passar, para concluir aqui a nossa conversa hoje. Legal, bacana, Juliano. Obrigado aí pela oportunidade. Sim, o recado que eu gostaria de passar sempre é esse tema, né, de nuvem, observabilidade, DevOps e tal. Ele não é um tema, né, muito carente, né? Assim, as pessoas escutam falar de nuvem, DevOps e tal e ficam com a sensação que às vezes isso já comoditizou, mas a gente sabe que no final, acho que em tecnologia como um todo, a qualidade de fato diferenciada, quem você possa contar ainda é um ponto que é bem escasso, né? Assim, não tem tanta opção assim. E aí, recado para todo mundo, se tiver sentindo dores, né, internamente com observabilidade, gestão de incidentes, se você quiser ter uma leitura um pouco mais completa ali sobre quais são suas opções, recomendar de uma forma, inclusive, agnóstica com relação à ferramenta, assim, tentando defender o melhor interesse da empresa, pode contar sempre com a gente. Eu já estou estudando e me aprofundando nesse tema há bastante tempo, então acho que isso traz para a gente já uma vivência boa do que funciona, o que não é muito experimental e tal. E aí a gente não é muito focado em marketing, essas coisas, a gente acaba crescendo muito através de indicações de pessoas que entendem do que a gente faz e sabem que a gente tem um padrão de engenharia, maturidade diferente, né? Então, agradeço aí a oportunidade. Quem eventualmente estiver com dores e dificuldades no tema, sabe que a gente pode contribuir. Enfim, acho que agradeço sempre a oportunidade. Maravilha, Bruno. Muito obrigado então, pelo teu tempo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço você ter acompanhado o nosso episódio hoje. Você pode curtir, que vai ajudar bastante a gente, compartilhar com os teus contatos. Esse episódio aqui, ele foi feito com toda a dedicação e respondendo a demandas que a gente recebeu dos próprios espectadores. Esse tema é um tema que é muito relevante mesmo. Várias pessoas perguntaram para a gente se a gente podia abordar e não podia ter sido da melhor forma com um especialista como o Bruno aqui falando para a gente sobre observabilidade. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal. Valeu.